Olá, pessoal. Meu nome é Célia Franz. Eu sou psicoterapeuta holística e sou professora de Enneagrama. Atualmente eu estou dando um curso de Enneagrama online, tá, na ABRAT, que é a Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos. E eu estou gravando esse vídeo para que os meus alunos e as outras pessoas que assistirem também possam entender como aplicar a técnica do Enneagrama no consultório, né, no dia a dia, no consultório de psicoterapia holística. Então, aqui eu vou dar o exemplo, né, claro que eu vou falar, né, 1% de todo o trabalho que foi feito, mas eu vou dar um exemplo de como eu apliquei a técnica do Enneagrama numa terapia de casal, tá? Quem me procurou foi um rapaz, tá? Esse cliente, ele me procurou junto com a esposa para eles fazerem ah, um tratamento psicoterápico, fazer testes de enneagrama, porque eles estavam em via de se separar. E eles já tinham procurado vários outros tratamentos, outras técnicas, e eles não tinham conseguido o resultado que eles queriam. Então eles resolveram se dar uma última chance, porque, segundo eles, eles estavam casados há 8 anos e tinham um filho de 7. Então eles queriam tentar, né, fazer uma última tentativa para ver se eles conseguiam se entender e salvar esse casamento, tá? Abrindo um parênteses aqui, isso faz 2 anos e eles ficaram bem e estão bem até hoje, tá? Estão vivendo em harmonia, entenderam que eles não são inimigos, mas sim são pessoas diferentes. Agora um entende o outro e eles conseguem conviver. Inclusive o conflito, esse conflito, ele enriqueceu muito mais esse casal, né, do que os outros conflitos mais simples. Aliás, o conflito ele é ótimo, né, para o casal amadurecer e para se conhecer. Então vamos lá. Eu conversei com o casal, né, numa primeira consulta, conversei com os dois e o resultado dessa consulta foi o seguinte: vou passar para vocês a fala dele, qual era a interpretação dele desse casamento, da situação que eles estavam vivendo. Ele reclamava que a esposa era muito devagar, só queria passear, só queria curtir, só queria viajar, queria comer bem, queria fazer compras, comprar roupa. Ele dizia que ela era uma pessoa superficial, uma pessoa que não ajudava ele, não queria saber dos problemas da vida, então a responsabilidade ficava toda para ele, ele não estava suportando mais isso. Tá? Entre outras coisas, né? Peguei um resumo de tudo que ele falou. A fala dela, né? O que ela via nesse casamento? Como que ela estava vendo esse casamento naquele momento? Ela reclamava que ele parecia um velho, né? Ele não gostava de viajar, não gostava de sair de noite, não gostava de dançar, ele era muito cri-cri, muito resmungão, tudo ele reclamava, ele pegava no pé dela, do pé do filho, e nada estava bom para ele. Nunca se satisfazia com nada. Esse foi o conteúdo da conversa dessa primeira análise que eu fiz com eles. Então, apliquei o teste de enneagrama, né, nele e nela separadamente, claro. E o resultado do teste de enneagrama foi o seguinte: eu vou falar só dele nesse vídeo para não estender muito, e num próximo vídeo eu falo dela, tá? Vocês vão ver que surpreendente que foi, né? Então, o resultado dele, após aplicados todos os testes, teve o seguinte resultado: ele é eneatipo 1, com asa no 2, grupo da competência, né? Variante instintiva autopreservacionista, nível de desenvolvimento dele oscilante entre 6 e 7. Tá?
Com essa informação, com isso que eu acabei de falar, eu obtive todo o histórico da vida desse rapaz, né? Com 90 e quase 100% de certeza de acerto, tá? Tudo isso foi conversado com ele depois, foi confirmado, ele, através desse resultado que eu vou comentar com vocês agora, mais detalhadamente, ele conseguiu se reencontrar, ter um autoconhecimento profundo, que foi essencial para essa relação estar bem como está hoje. Então, qual foi a leitura que esse resultado todo me deu desse rapaz? O padrão de infância dele. Ele entendeu na infância que ele não sabia fazer nada, que nada que ele fazia estava bom, que nada estava certo, que nada estava do jeito que deveria ser, os resultados dele nunca seria bom e que ele era incapaz de fazer alguma coisa direito. Por que ele entendeu isso na infância dele? Porque os pais provavelmente eram ou o pai ou a mãe ou ambos do tipo 1 ou do tipo 8, tá? Então, o que os pais faziam com esse menino? Tudo que ele fazia, os pais iam analisar, claro, os pais fazem isso mesmo, e se ele fizesse 90% acertado e 10% errado, os pais só focavam nos 10%, criticavam esse menino, né, diziam, né, várias formas de dizer, ou pode ser carinhosamente, ou bruscamente, ou rispidamente, né, independente disso, os pais criticavam e diziam para ele que aquilo não estava bom, porque tinha aquela falha e tal, e que poderia melhorar. E tanto os pais poderiam falar dos outros 90% que estava certo ou não, não importa, tá? Porque o foco dos pais sobre esse menino era que sempre tinha alguma coisa errada, que ele nunca fazia nada 100% certo. Então, ele entendeu isso na infância, tá? Ele cresceu, então, achando que ele era incapaz de fazer alguma coisa perfeita, né? Então, por isso ele se tornou o tipo 1, que busca a perfeição. Claro que tem um monte de outros conteúdos, eu estou falando, né, 1%, como eu já comentei. Então, o tipo 1, ele busca a perfeição. Por mais que ele faça alguma coisa muito bem feita, por mais que ele se aplique naquilo que ele está fazendo, ele sempre vai achar que não está bom e que poderia ser melhor, porque ele vai focar sempre no negativo, naquele detalhezinho que não saiu do jeito que ele queria. Mas isso se aplica não só a ele, como a esposa e o filho também. Eu vou falar aqui da esposa e do filho apenas porque o motivo que eles tiveram para me procurar foi o casamento. Então, eu estou focando no casamento, né? Não vou falar de outras partes da vida dele. Então, ele achava que nem ele era capaz de fazer nada perfeito, nem a esposa, nem o filho. Então, ele repetiu o que ele aprendeu na infância, né? Criticar, observar somente a parte que não saiu tão perfeita. Então, mais um detalhe que esses testes de Enneagrama me deu. Tudo que esse rapaz fazia na vida dele era pelo bem da esposa e dos filhos. Ou seja, o mundo dele girava em torno dessa esposa e desse filho. E o que acontecia? Qual mais resultado, né, que esse Enneagrama me deu? Que tipo de informação o Enneagrama me deu ainda? Como ele era um rapaz muito dedicado a essa família, ele fazia de tudo. Se fosse preciso ficar sem dormir, ele ficava em prol da família. Ficar sem comer, ficar sem lazer, ficar sem diversão, ficar sem nada, tudo em prol da família, ele faria tudo o que era possível. Isso sem reclamar, sem sentir que estava cansado, porque o tipo 1, ele trabalha muito, ele executa, ele não cansa. Ele pensa que o corpo dele não cansa, né? Ele prefere não enxergar o cansaço e as limitações. Então, como ele é tipo 1 com asa no 2, ele esperava que a esposa e o filho retribuísse na mesma medida
tudo que ele fazia por eles. Ou seja, ele queria que a esposa e o filho também vivesse em torno dele, em função dele, que a vida do filho e da esposa girasse também em torno dele. Isso não acontecia, porque cada um tem um tipo enneagramático diferente, né? E por que que ele é dessa forma, né? Porque ele é da tríade da raiva, é da tríade do instinto, é da tríade do cérebro reptiliano, tá? Então, como que esse rapaz é, né? Baseado nos resultados que os testes de Enneagrama me deu. Ele valoriza muito o fato de ser correto, o fato de ser íntegro, ele se orgulha muito disso. E ele gosta e precisa de padrões para sobreviver, de horário, de regras e planejamento. A esposa já é de um outro tipo que não gosta de regras, padrões e planejamento, ela funciona de outro jeito. Mas esse rapaz, esse eneatipo, ele acredita que todo mundo tem que ser igual a ele. Porque se não for desse jeito, não tem como ser feliz, não tem como ter paz interior e ter harmonia. Então, ele acreditava que só dessa maneira as pessoas poderiam ser felizes. Tá? Então, no passeio e qualquer outra atividade com a família, tudo tinha que ser muito confortável. Tá? Por quê? Esse rapaz é autopreservacionista. Ele só gostava de fazer coisas que fossem muito seguras, que tivessem muito conforto. E ele acreditava que a família só iria curtir esse passeio, esse lazer, se fosse num ambiente confortável, né, um ambiente seguro e que não tivesse surpresas. Ele, do eneatipo, que não gosta de surpresas, não gosta de ser pego de surpresa, tá? É um rapaz muito trabalhador, muito responsável, incansável, né, extremamente responsável, né, e ele acredita ainda, né, ele continua sendo tipo 1, com todas essas características, é claro, ele acredita que todas as pessoas devem ser igual a ele. Então, ele não tolerava, né, que alguma pessoa não pensasse como ele, ou não agisse ou não fosse como ele. Então, os resultados do Enneagrama também me disseram que ele está num nível de saúde mental e emocional oscilante entre 6 e 7. Para esse tipo, para ele, isso é ruim. Para outro tipo, pode ser que não seja ruim, para outro tipo pode ser o ideal. Mas para ele, no caso dele específico, tá? Cada pessoa é única, então vamos lembrar que os resultados do Enneagrama, eles têm que ser analisados especificamente para o perfil daquela pessoa em relação à situação que essa pessoa trouxe. Então, para ele, né, não era favorável ele estar oscilando entre os níveis 6 e 7. Então, significa que a mente dele, naquele momento, estava correndo o risco de se fechar ainda mais. Se ele não tivesse me procurado, feito esse teste e a terapia que ele fez comigo, esse casamento tinha uma probabilidade altíssima de não dar certo e ele não dá certo com ninguém. Não é só com essa moça, tá? Porque ia ficar cada vez mais difícil para ele assimilar tudo isso que esse resultado que o Enneagrama deu. Então, como que eu expliquei isso para esse rapaz? Vou mostrar para vocês aqui como que funciona isso aqui no... Como é que ele andou aqui no Enneagrama, como que ele passeou por aqui, tá? Agindo dessa maneira que ele estava. Ele aqui, ó, tipo 1. Quando o tipo 1 ele acessa as características do tipo 4, ele acessa sempre as negativas. O tipo 1 não acessa as positivas do tipo 4. Tá vendo que a setinha está indicando para o tipo 1 e está contrária aqui ao 4. Significa que o tipo 1 ele não pode, não deve acessar o tipo 4. Quando ele acessa o 4, ele chega num ponto que esse rapaz chegou. Ou seja, o que passava pela mente dele? Puxa vida,
Se eu tivesse casado com aquela outra moça que eu namorei antes da minha esposa, eu teria sido feliz, meu casamento teria dado certo. Nossa, por que que eu não fui morar naquela outra cidade que eu recebi não sei, uma proposta de emprego para trabalhar naquela cidade? Eu não aceitei, eu deveria ter ido, porque aí eu teria conhecido uma outra moça lá e eu teria tido outro filho e não seria igual meu filho é hoje, que não me respeita, não me valoriza, não valoriza tudo que eu faço para ele. Se eu tivesse casado com outra moça, eu teria tido outro filho. Eu teria uma esposa diferente, uma esposa que se adaptasse comigo, que me ajudasse, que fosse mais parceira, mais companheira. Enfim, né? O tipo um, quando ele acessa aqui o tipo 4, as características negativas do tipo 4, ele se torna pesaroso do passado, ele se torna conflitante com as escolhas que ele fez, ele começa a entrar em conflito com as escolhas. Então, o que mais eu expliquei para ele? Ele é o tipo 1, né? Ele precisa acessar características do tipo 7. Olha a setinha aqui indicando para o tipo 7. Saindo do 1, indo para o 7. É aqui que é o nível de saúde dele, tá? Ele acessando o tipo 7, ele vai conseguir ficar mais leve. Como que é o tipo 7? As características positivas do tipo 7, que é isso que ele tem que acessar. O tipo 7 é mais tranquilo, ele é brincalhão, ele leva a vida mais na brincadeira, ele aproveita tudo que tem de lazer. O tipo 7, ele olha as situações, por exemplo, se tiver 90% bom de uma situação e 10% ruim, ele faz vista grossa para esses 10% ruim. Se tiver 50% bom, 50% ruim, ele faz vista grossa para os 50% ruim e ele vai olhar só o que é bom. As características saudáveis do tipo 7 fazem com que o tipo 7 só enxergue o que é bom, só enxergue o que é alegria, o que é felicidade, o que é diversão, o que é lazer, certo? Agora, esse rapaz, o tipo 1, com todas as características que eu falei, né? Tipo 1, asa 2, grupo da competência, variante instintiva autopreservacionista, nível de desenvolvimento oscilando entre 6 e 7, esse rapaz, certamente ele tinha um relacionamento bom com essa pessoa. Só que ele só enxergava a parte ruim. Se o casamento estivesse 90% bom e 10% ruim, ele iria focar, ele estava, aliás, focando nos 10%, 20%, 30%, 40%, seja o que for, ruim. Ele não conseguia enxergar o lado bom do casamento. Ele poderia até enxergar momentaneamente, mas o que predominava para ele, na situação que ele estava naquele momento, na saúde mental e emocional que ele estava, oscilando entre 6 e 7, ele só chegava o ruim, certo? Agora, o tipo 7 é complementar do tipo 1. E se a esposa dele fosse tipo 7? Esse casamento seria um casamento super harmonioso, extremamente feliz, bastando que ambos estivessem no nível de desenvolvimento bem alto, no nível adequado para cada tipo, tá? Porque o tipo 1 é um número no nível de desenvolvimento que é adequado, o tipo 7 é outro número. Não é idêntico, tá, gente? Não é porque é média que é o ideal para os tipos. Tudo isso a gente aprende no curso, tá? Então, espero que vocês tenham gostado e entendido. E num próximo vídeo eu falo sobre o resultado dos testes dela e como foi feito o tratamento. Muito grata.